Senhores, estamos de volta aqui para a nossa Supply Chain Management. Lembrando que nós estamos falando apenas da parte 1 do nosso gerenciamento da cadeia de suprimentos, beleza? E nós falamos na aula passada sobre o Customer Relationship Management, que é a gestão de relacionamento com o cliente, ó. Aí na tela para vocês darem uma olhada, o nosso Customer Relationship Management. Professor, como que é utilizado o CRM? Ele é sempre utilizado nas mais diversas empresas. Qual que é a ideia principal? A gente falando de finalidade principal do CRM, ele é mapear todo o perfil de potenciais clientes. Ou seja, ele consegue pegar todos os dados e mapear o perfil dos seus clientes. Para quê? Para com esses dados ele conseguir vender, né, a empresa conseguir vender determinado serviço ou determinado produto a esses clientes, porque as empresas elas já vão ter as preferências, os perfis que nós falamos desses clientes. E agora, uma pergunta óbvia para vocês: aonde que é um prato cheio para se coletar essas informações de preferências dos clientes? O que os clientes estão olhando? O que os nossos potenciais consumidores estão pesquisando? Obviamente são as redes sociais, é onde eles colocam as suas preferências. Beleza? Então, continuando aqui falando da nossa ferramenta, utilizado para conhecer desejos e necessidades. Lembrando para vocês que já viram marketing, qual que é a diferença entre desejo e necessidade, professor? Desejo você só tem a partir do momento que a sua necessidade foi suprida. Ou seja, a necessidade é aquela primordial que você tem. Aí, depois que você sana a sua necessidade, você tem um desejo. Então, o desejo, ele sempre é após ou depois, né, que a sua necessidade for suprida. Beleza? Continuando, então. E aí, otimizar a rentabilidade, lógico, aumentar a venda, captar novos clientes. Então, esses CRMs, eles são softwares utilizados, seja em rede social, seja em diversas ferramentas da internet, para captar suas preferências dos potenciais consumidores, né? Obviamente, vai captar todas as características daquele determinado grupo de clientes. É o grupo de clientes de uma determinada faixa etária, né? Determinado gênero, determinada raça. Então, depende. O CRM ele é moldado justamente para captar essas preferências, beleza? Continuando aí. E aí nós temos esse nosso esqueminha do CRM que eu falo para vocês que é extremamente importante que você grave esse esquema. Por quê? Porque o CRM ali, ele abrange aí 4 diferentes pontos: marketing, vendas, pedidos e suporte. Na parte do marketing, pessoal, é projetar, desenvolver, executar as campanhas, os famosos merchandising, né? A publicidade que vocês veem em tantos locais, querendo ou não, eles são utilizados principalmente nos veículos de comunicação, novelas, filmes, para quê? Para que você tenha aquela percepção de que aquele produto ou aquele serviço é bom ou o serviço é bem prestado e você passa a consumir. Né? Você define ali o público-alvo no seu marketing e cria sua base de dados. E eu vou criar minha base de dados como, professor? Com todas as ferramentas de marketing que vocês já aprenderam, né? Os 4 P's que foi muito bem falado em marketing para vocês. Depois nós temos a ferramenta das vendas, que é de contratar, qualificar, converter o seu público-alvo nos clientes. Você rastreia as oportunidades para você fechar o seu fechar sua venda, né? Fechar o pedido de venda, mas isso com a ferramenta do CRM. Por quê? Porque você vai captar todas as preferências daqueles potenciais clientes e aí para realizar a sua venda. Beleza? O próximo que nós temos aí são os pedidos, que aqui fala a entrega da demanda, o faturamento que você tem dos pedidos. Pessoal,
nessa parte de pedido é extremamente importante que você tenha um CRM, um software com CRM. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco a ideia do CRM. Mas, primeiramente, para que você consiga captar esse cliente. O cliente pode ser qualquer um de vocês que esteja navegando na rede social. E aí acha uma determinada propaganda ou um determinado anúncio, na hora que ele começa a navegar, a ideia básica do CRM é que você não deixe esse cliente fugir. Se você está navegando numa página e aquilo fica muito chato, não aparece aquele produto que você tanto gosta, ou de acordo com as suas preferências, o que acontece? Você sai da página. E aí você é uma pessoa só, mas imagina um monte de gente saindo da página por um CRM mal feito. Você não consegue captar essas preferências. Então o CRM tem que ser muito bem feito para você conseguir fechar o pedido do seu potencial cliente. Beleza? E aí, continuando por fim, nós temos o suporte, né? Gerenciar atendimento, conduz treinamento, ou seja, fornecer serviço, desenvolvimento de base de conhecimento. O que a gente está falando aqui nesse suporte é o suporte que ele deve ser garantido ao seu consumidor final. Ele deve ser garantido ao seu cliente. Por quê? Porque esse suporte é o que às vezes vai fazer com que você fidelize o seu cliente. Desde o fechamento da venda, que o suporte, o mais importante do suporte é o cliente fechar a venda, até a fidelização desse cliente, ou seja, enquanto que esse cliente vai acompanhar a sua empresa, ou seja, quando que ele vai se tornar aquele fiel consumidor do seu produto ou fiel consumidor do seu serviço, dependendo aí da sua atividade fim. Beleza? E o suporte, obviamente, fala também do pós-venda, pessoal. Tem que se ter o pós-vendas para você fidelizar esse cliente. Mas nós vamos falar do pós-vendas posteriormente. Beleza? Então, vantagens de se utilizar o Customer Relationship Management. Primeiro, aumentar as vendas da empresa, aumentar o lucro. Lógico, aumentando as vendas, você vai aumentar o lucro. A empresa, ela compreende melhor as preferências do seu cliente, seus consumidores, porque a grande questão aqui, pessoal, e é bom a gente tratar disso, é que às vezes as preferências do seu consumidor, ela muda. Se você é uma empresa que não está atenta às novas tendências, às preferências do consumidor, o consumidor hoje de 2020, ele é totalmente diferente do consumidor de 2025. Professor, mas somos só 5 anos, mas muda muito as preferências. E falo mais para vocês, com o uso da tecnologia, as preferências estão mudando aí a cada 2 anos. Está muito rápido, então é um processo de transformação muito célere. Se você não acompanha, não tem um CRM integrado e bom, fica muito difícil você acompanhar as novas tendências, beleza? Produtividade da equipe, né? Terá mais foco das informações. E agora o que eu queria falar para vocês, a ideia do CRM. Ah, professor, então o CRM é um software chamado CRM. Não, pessoal. Customer Relationship Management é um conceito, é uma ideia de você poder utilizar a ferramenta para poder agregar, chamar, atrair, mapear o perfil do seu cliente. Por quê? É nessa ideia do Customer Relationship Management que eu vou ter vários softwares. Não existe um software de CRM. Existem vários softwares que eu posso utilizar como CRM. Porque a ideia básica é eu fazer o mapeamento das preferências, das características, ou seja, do perfil dos meus clientes. Beleza? Olha aqui comigo. Então, o que eu posso utilizar como CRM? WhatsApp, Skype, Google Meet, as redes sociais no todo. Então, todas essas ferramentas eu posso utilizar como CRM. Beleza? Continuando aí, eu coloco uma citação do Randy Nichols Jr. de a cadeia de suprimentos abrange todas as atividades relacionadas com o fluxo de transformação de mercadorias, desde o estágio da matéria-prima até o usuário final, bem como seus fluxos de informações.
eu faço questão de falar palavra por palavra dessa afirmação, dessa frase deles, que ela abrange todo o conceito que a gente precisa de cadeia de suprimentos. Veja bem, materiais e informações fluem tanto de baixo para cima da cadeia de suprimentos, quanto de cima para baixo. Então, o que ele está falando aqui? Pessoal, a cadeia de suprimentos ela é cíclica. Toda vez que se encerra um ciclo com determinada cadeia de suprimentos, pode ser que se altere, né? Aquele pedido que foi processado de uma determinada forma, foi tratado de uma determinada maneira, às vezes no outro, ele vai ter uma outra concepção. E como eu falei para vocês, os consumidores, os clientes, eles mudam suas preferências. Então, a cadeia de suprimentos ela tem que sempre estar em mutação, beleza? E aí um conceito que eu gosto de falar bastante para vocês é qual é a ponta, qual é o anel ou a ponta mais fraca, né, de uma corrente, ou seja, o quão uma corrente é forte. Quão forte é uma corrente? É aquela ideia que nós temos, né, eu já falei para vocês, de que uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Repetindo, uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui? Basta um elo da corrente ser frágil para que você quebre a sua corrente. Pessoal, qual que é essa ideia dentro da cadeia de suprimentos como um todo? Ou do gerenciamento da cadeia de suprimentos? Você fez o pedido, a sua empresa fez o pedido muito bem, utilizou um software muito bom, muito ágil, captou as preferências do cliente, o pedido foi feito, foi separado no seu estoque, foi embrulhado da forma correta, né, para não ter nenhuma danificação do pedido. Ele foi despachado de maneira muito rápida. Com 2 dias esse produto chegou para o seu cliente. Só que na hora da entrega, na hora de tirar esse produto do caminhão que foi entregar na mão do cliente, a caixa bateu, caiu da mão do entregador. E caiu de uma maneira que danificou o produto, não é qualquer queda, porque aí seria um problema da embalagem também, mas caiu de uma altura muito grande, de uma altura maior, digamos assim, que deveria, né, ser protegida, e o produto danificou na hora da entrega. Aí é um problema. Foi tudo bem observado, bem planejado durante o gerenciamento da cadeia de suprimento todo. Na entrega do produto, houve danificação do produto. E aí você acha que o cliente ele vai lembrar, ele vai ligar que foi tudo feito de maneira minuciosa pela sua empresa? Não. A única coisa que ele vai olhar é que o produto chegou defeituoso. Então, pessoal, é isso que nós devemos ter cuidado. Olha aí no seu slide. Então, uma corrente ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco, ou seja, uma pequena falha, como eu coloquei dessa do entregador final, uma pequena falha na entrega da sua mercadoria pode acarretar uma dor de cabeça muito grande para a sua empresa. E essa dor de cabeça ela se resulta em falha dentro do gerenciamento da cadeia de suprimento. Ou seja, um bom gerenciamento ele tem que envolver todas as atividades relacionadas ao fluxo da mercadoria, né? O fluxo desse processo todo de entrega da mercadoria. E aí eu coloco para vocês que esse gerenciamento ele precisa necessariamente englobar a gestão, desde a aquisição da matéria-prima, lembra? Foi feito o pedido, professor. Então, o pedido será que é o primeiro? O pedido ele vai ser o primeiro quando a sua matéria-prima está, quando o seu produto está acabado, né? Se o seu produto não tiver acabado, você tem a aquisição da matéria-prima. Eu vou mostrar o fluxo para vocês até o consumidor final, que ele deve ser muito importante. Olha aqui, pessoal. Eu começo do meu fornecedor, vai para a indústria para produzir, né? Aí aqui, se vocês quiserem colocar, ainda tem a empresa do atacado,
você tem a distribuição que é feita. Às vezes, a indústria ele colocou aqui como se fosse o atacado, que é o que vende, o que distribui, e como se fosse o produtor. Mas eu posso ter, além, e é bom você fazer a sua anotação no caderno, além da indústria, nesse meio aqui eu posso ter o atacadista, que é aquela pessoa que vai encher o caminhão vai fazer a distribuição para o varejo. O varejo é quem, professor? É aquela lojinha, o supermercado final, a padaria que você compra o produto, você enquanto consumidor. Então, lembrando, entre a indústria e a distribuidora, pode ter o atacadista aqui. Beleza, chegou no consumidor final. Acabou aqui? Não, eu tenho o nosso quê? Pós-vendas, professor. Porque é no pós-vendas que eu vou ter um feedback necessário para voltar para o início da minha cadeia de suprimentos. Então, pessoal, isso é que é gestão da cadeia de suprimentos. Beleza? Então, essa parte 1 nós ficamos por aqui. Temos algumas informações importantes aí, pessoal. Sempre lembrando, veja o vídeo 1, 2, 3 vezes. A ideia, nós não temos aulas fisicamente, então a ideia é que você pegue esse conceito. Não tem problema visualizar o vídeo mais de uma vez. Incentive a sua turma a fazer isso. Por quê, pessoal? Porque depois fica muito mais fácil na hora da prova de uma avaliação. Beleza? Ficamos por aqui então, senhores. Até a nossa próxima quinzena.